Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, de 29 a 34, leio. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 3 coisas para nós valorizarmos aqui. Primeira, o tempo em que alguém daria aos seus filhos o nome de Edã, Emã, Calcol e Dardá já passou. Tá bem? Não são nomes que se deem hoje em dia. Tá bom, irmãos? Mas se existe alguém aqui no nosso meio com um nome desses, peço perdão pela observação. A segunda coisa para a gente valorizar aqui é que quem foi que deu a sabedoria para Salomão? Logo no verso 29. Deus deu a sabedoria para Salomão. E aí nós podemos pensar, Deus deu sabedoria para Salomão, então ele vai estudar as Escrituras. Ele vai ficar estudando a Bíblia, vai interpretar a Bíblia, ele vai fazer tudo para explicar a Bíblia com a maior fidelidade. E isto tem seu fundamento, mas não particularmente no texto que estamos lendo. A sabedoria que Deus deu para Salomão, terceiro aspecto a destacar, foi para ele ler o livro da natureza. Ler o livro da natureza. Deus se revelou. E há 2 meios fundamentais da sua revelação. E o primeiro dele está na sua criação. Logo, a criação deve ser estudada. E com sabedoria. E quem o fizer com sabedoria vai adorar a Deus. Quem for tolo, quem for cego à verdade, vai chegar até a dizer que ele não existe. Mas eu já disse, ele é tolo, cego à verdade. A criação fala do Criador. E Salomão, você pode observar, era tido como o mais sábio do que toda aquela gente de nome esquisito. Ele estudou e compôs muita literatura. 3.000 provérbios. Eu estou chegando lá, viu, gente? Estou quase com 2 ou 3 já. 3.000 provérbios. 5.000, peraí, como é que é? 1.005 cânticos. Uau! Ele estudou as plantas. Ele estudou os animais, verso 33. Veja, ele estudou animais de vários gêneros, várias categorias de animais. Queridos, sabedoria de Deus. Crianças, estudar faz bem. Estudem. Adultos, não tenham medo da ciência. A verdadeira ciência é uma bênção, pois ela fala do Criador. Vamos abrir nossas Bíblias naquela velocidade da luz, em Mateus 16. Somente 4 versos de Mateus 16. Estamos lá? Mateus 16, de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã
Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Deixando-os, retirou-se. Queridos, os céticos, religiosos ou não, os céticos pedem sinais dos céus. É verdade isso que você está falando? É mesmo verdade? Então, prova com um sinal celestial. Jesus Cristo realmente é Deus encarnado? Jesus Cristo realmente morreu na cruz do Calvário para salvar a sua igreja? Realmente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? 40 dias depois ascendeu aos céus. Ele está lá intercedendo por nós, reinando à destra da majestade nas alturas? É mesmo? Eu quero ver isso com um sinal dos céus. Prova com alguma coisa miraculosa para mim. Quem pede isso? Os céticos. Os céticos. Eu disse cético, sabe por quê? Porque é fácil de você associar com os cegos espirituais. Cegos espirituais. Eu pergunto para você que está aqui, que é crente na verdade, crente no Deus verdadeiro, conforme a sua revelação especial, a Bíblia Sagrada. Você que é crente assim, precisa de algum sinal dos céus para poder acreditar no Senhor Jesus? O Senhor fez um sinal no seu coração, uma coisa tão tremenda e miraculosa, que Ele converteu você de pedra morta em gente viva. Você não consegue deixar de crer. É tão maravilhoso saber do Senhor. Mas os céticos pedem sinais. Logo, quando você encontrar com alguém a quem você evangelize e que te responda, não tem como acreditar nisso, queridos, não precisa continuar argumentando. Você já contou o evangelho? Já contou? Contou? Beleza. Você não vai crer, você não quer crer, você não sabe crer? Tudo bem, eu continuo respeitando você. Vamos continuar trabalhando juntos. Vamos continuar fazendo o que Deus nos colocar diante de nós para nós desenvolvermos com a maior capacidade, a melhor qualidade. Mas você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Se você quiser saber mais sobre o Senhor Jesus, estou pronto a continuar te dizendo. Não malhe em ferro frio, como diz o ditado. Seja pronto para comunicar, mas não fique frustrado se ele não crer. Ele não sabe e não pode crer, a não ser que Deus o faça crer. Capacite a tanto, como fez comigo e com você. O Senhor Jesus nos ensina a ler os 2 livros. Então, aqui nós temos, nos versículos 2 e 3, na sua primeira parte, menções do Senhor, dizendo quanto à tarde e quanto à manhã, olhando para os céus e dizendo, está desse jeito o céu, então vai acontecer tal coisa. É de manhã, está daquele jeito o céu, então deve acontecer tal coisa. Por quê? Porque nós sabemos, pela prática, a interpretar o que está acontecendo. Não é? Vou falar uma prática aqui bem própria para as mamães aqui, quando estão com seus filhotinhos muito irritados. A criança está irritadiça, está reclamando, está... A mamãe sabe o que tem que fazer. Dá um papá, dá comidinha para a criança. Come e fica calma. Parece que foi consolada mesmo com a comidinha. É um sinal da natureza, irmãos. Você sabe ler. Sabe ler. É importante ler os 2 livros. Porque no livro da natureza nós vemos os sinais do Criador. Mas na natureza nós não ficamos sabendo o seu nome, não ficamos sabendo que somos pecadores, que Ele é totalmente santo, não ficamos sabendo como sermos reintegrados à sua família, porque para isso era necessária uma revelação que nós chamamos de proposicional. Uma revelação com sentido identificável claramente. Quando você diz para alguém, belo,
Se você simplesmente estiver olhando para a natureza, você vai entender, belo. Mas se você disser pecado, a pessoa fica pensando, olhando para a árvore e pensando, pecado. Se você disser glória eterna, a pessoa vai olhar para glória eterna. Vai precisar de mais. Vai precisar entender isso conforme Deus revela, especialmente na palavra. O Senhor nos ensina a ler os dois livros. E Ele fala que nós temos que entender esses dois livros. A parte B do versículo 3 diz: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ora, como eles discerniriam os sinais dos tempos? Naquele momento, naquela época, conhecendo o Antigo Testamento. Hoje, o Antigo Testamento, naquele tempo, somente chamado de o livro de Deus revelado aos judeus. Precisavam conhecer as profecias, precisavam conhecer as Escrituras para poder dizer, olha o que está acontecendo. O que está acontecendo é comprovação do que nós vimos nas Escrituras. Logo, Jesus de Nazaré é o Cristo. Olha para a natureza e não olha para a verdade revelada especialmente. A natureza se torna, o conhecimento da natureza se torna inútil para a vida eterna. Os prêmios Nobel que há por aí, que não são cristãos, vão com um medalhão, com muito dinheiro no bolso, com muita fama para o inferno. Agora, aquela pessoa simplesinha, não precisa ser simplesinha, pode ser um sábio, hein? Estou só fazendo uma comparação. Aquela pessoa simplesinha que mal sabe ler e acredita no Senhor Jesus, não tem medalha nenhuma, não tem dinheiro no bolso, não tem fama nenhuma, mas vai para a glória, por causa de Cristo. Então nós temos diferença nos valores dos conhecimentos, mas não é porque o valor do conhecimento da natureza é menor quanto à salvação que ele deve ser desprezado. Estudemos, irmãos, e compreendamos pela palavra aquilo que é a vida nos nossos dias, agora. Não tente interpretar a realidade sem a revelação especial. Olhe para a realidade com a Bíblia como seus óculos. Veja a verdade do mundo, livro da natureza, com a tela filtrada pelo livro de Deus, na sua revelação especial. Estamos entendidos? Moleza? Deus abençoe vocês, queridos. Que a ciência só pode falar do Criador. Quando a ciência não fala do Criador, ela está mentindo. Ela está omitindo. Eu vou ler isso e, com uma velocidade muito grande, passaremos aos momentos finais dessa abertura. Romanos 1, de 18 a 20. Você já abriu? Diz lá, Romanos 1, de 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Conhecem o livro da natureza, mas são injustos, não reconhecem o seu autor. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, por favor, leia comigo essas próximas palavras. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Percebe? Percebe? É por isso, queridos, que essa multidão de céticos, que eu usei a palavra para poder comparar com cegos espirituais, essa multidão é diante de Deus o quê? Como acaba o verso 20? Tais homens são, assim por isso, indesculpáveis. Salvação só em Cristo. Você pode olhar para a natureza e falar assim, existe um Deus, mas sem Cristo você está perdido. Mas quando você diz, existe um Deus,
É o Senhor movendo você em direção a quê? A conhecer a revelação especial. Está mostrando no seu coração o seu anseio pela eternidade, anseio pela relação de paz com Deus. Você identificou, existe esse Deus. Onde Ele está? Você está aguardando que alguém te conte. Aliás, você já recebeu essa bendita mensagem. Agora você precisa contar para as pessoas a bendita mensagem em Jesus Cristo, a redenção. Deus abençoe a igreja.